Oi, gente, voltamos então com a última parte dessa revisão, tá? Para a G de vocês. Parte então de leis de refração. O que foi que a gente já fez em termos de aula? Vamos lá. Primeira aula, espelhos esféricos. Então, toda a revisão da parte de espelhos esféricos está lá bem completinho. Força de atrito, plano inclinado, equilíbrio de corpo extenso, movimento circular completíssimo está lá, com exemplos, exercícios que pode ser cobrado. Por fim, a gente chega com leis da refração, certo? É também uma parte fácil, sendo ela bem entendida, vocês conseguem fazer essas questões muito bem feitas. Acredito eu que deva ser cobrado uma certa quantidade de questões teóricas e também questões práticas. As práticas, elas são mais previsíveis, certo? É tanto que a primeira questão que eu coloquei, que ela é de cálculo e ela é prática, eu coloquei de uma maneira que pode ser que venha a cair para tentar confundir vocês, mas acredito que isso não vai acontecer. Vamos então à parte de refração. O que a gente vem estudando? Então vamos lá, pegar tudo que... de onde é que vem o estudo da refração. Começamos então com espelhos. Então, a partir de espelhos, a gente estudou a reflexão da luz, o comportamento dessa luz. Agora, a gente vai estudar quando essa luz ela atravessa meios transparentes e como ela se comporta, tá? Vamos então aqui ler sobre leis de refração. Chamamos de refração da luz o fenômeno em que ela é transmitida de um meio para outro diferente. Já não quer ser transmitida de um meio para outro diferente. Ela atravessa um meio para o outro. Um meio A, um meio 1, para o meio B, um meio 2. Esses meios têm que ser transparentes, óbvios, porque senão eles não vão permitir o atravessar dessa luz, tá? Desse raio luminoso. Nesta mudança de meios, a frequência da onda luminosa não é alterada. Vou já comentar sobre isso, embora sua velocidade e seu comprimento de onda sejam. Com a alteração da velocidade de propagação, ocorre um desvio na direção original. Por isso que a gente tem, por exemplo, quando a gente vê um copo de fora aqui com um canudo, um lápis dentro, a gente tem essa impressão de que esse copo, que esse lápis, esse objeto quebrou, tá? Só que aqui ele fala de um elemento, ele fala de frequência. O que era acostumado a dar, até uns 2 anos atrás, para o primeiro ano, primeiro vocês aprendiam onda e todas as características da onda, e depois era dada a parte de reflexão, refração da luz. Então vamos entender qual é a característica da velocidade de uma onda. A velocidade de uma onda ela vai ser caracterizada como sendo lambda, que seria o comprimento de onda, multiplicado pela frequência. Ou seja, a velocidade ela é o produto entre o seu comprimento de onda multiplicado pela sua frequência, tá? Esse Fzinho é uma frequência. O que acontece? Quando a luz ela atravessa um meio, ela parte de um meio para o outro, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui essa figura, para a gente conseguir analisar melhor. Pronto. Quando a luz ela atravessa de um meio para o outro, você tem uma constância na frequência, ou seja, a frequência não vai se alterar, certo? Então, a frequência do meio 1, ele vai ser a mesma frequência do meio 2, elas se igualam. Então, voltando para a fórmula que eu tinha dado aqui em cima, velocidade é comprimento de onda vezes a frequência. Se a frequência permanece constante, já que a velocidade é comprimento de onda lambda multiplicado pela frequência, a frequência será a velocidade dividida pelo comprimento de onda. Ou seja, velocidade e comprimento de onda eles são diretamente proporcionais. Se a velocidade aumentar na mudança de meio, o comprimento de onda também aumenta. Se a velocidade diminuir na mudança de meio, o comprimento de onda também diminui, certo? Então, nessa figura aqui está simbolizado exatamente a refração. Deixa eu colocar aqui para vocês, vou cobrir, tá? Esse trajeto. Então, a luz ela vem, ela incide aqui sobre o meio. A gente chama essa divisão de meios de dióptro, ou seja, são 2 meios aqui diferentes. Aqui em cima o meio 1 e aqui embaixo o meio 2. Normalmente nós trabalhamos com ar e água, na maioria das questões. Já não é obrigatório que só sejam esses 2? Lógico que não, certo?
Acontece que esse raio que toca a divisão desses meios, ele também vai sofrer uma reflexão, do mesmo jeito que a gente havia aprendido lá atrás. Então, o ângulo de incidência, ele é o mesmo ângulo de reflexão, pela lei da reflexão. Só que, por se tratar de um meio transparente, esse raio ele atravessa. Na verdade, ele deveria ter vindo, ó, se ele tivesse atravessado, gente, eu vou tentar fazer uma reta, mas vamos lá. Se ele tivesse atravessado perfeitamente, ele deveria vir por essa reta. Agora, entenda que ele sofreu um desvio, ou seja, ele se aproximou dessa reta, que é a reta normal. Os ângulos de incidência, de reflexão e de refração, eles serão tomados como base na reta normal. E isso é uma grande pegadinha que pode acontecer nas questões, certo? Então, pode ser que uma questão ela apareça para vocês apresentando esse ângulo daqui, ó, que eu estou pintando de laranja. Não é esse ângulo o ângulo de incidência. O ângulo de incidência é o ângulo feito entre o raio incidente com a normal, certo? Então, cuidado. Jana, se ele me der esse ângulo de 30, então o meu ângulo de incidência ele é um ângulo de 60 graus. Cuidado com isso, tá? Lembrando que a frequência de onda, ela não se altera. O que vai se alterar será a velocidade de propagação e o comprimento de onda. O que acontece, Jana, de um meio para o outro? A gente chama isso de refringência. Os meios eles têm certo índice de refringência, ou seja, a gente diz que é um índice de refração. E a gente daqui a pouco vai trabalhar com eles para que vocês entendam melhor. Então vamos entender o que está denominado aqui nessa figura. O raio 1 seria um raio incidente, o raio 2 o raio refratado, né? Não foi desenhado aqui, eu que fiz esse desenho do raio refletido. A reta tracejada é a linha normal e ela é bem importante para a padronização do ângulo de incidência, de refração e também de reflexão, que a gente não vai trabalhar muito. O ângulo entre o raio 1 e a normal seria um ângulo de incidência. Este ângulozinho aqui, ó, θ2, entre o raio 2, que seria o raio refratado, e a normal, é o ângulo de refração. A fronteira entre os dois meios chama-se dióptro plano, ou seja, uma divisão de dois meios, uma divisão plana entre esses dois meios. Vamos então para a primeira lei da refração. A primeira lei da refração diz que o raio 1, que seria o raio de incidência, né? O raio incidente, que é o raio 1, o raio refratado, o raio 2, e a reta normal ao ponto de incidência estão contidos no mesmo plano. Jana, por que isso? Porque eu preciso estudar todos no mesmo plano. Se eles pertencessem a planos diferentes, o estudo seria a outro nível, que também não vamos trabalhar por agora. A segunda lei é a lei que nos interessa. Então, a lei de Snell-Descartes é aquela que calcula-se o valor do desvio sofrido pela refração da luz. Vamos lá. Já entendi que a luz, ao atravessar um dióptro, onde eu tenho dois meios diferentes, ela vai sofrer um desvio. Certo? Como é que eu calculo esse desvio? Postula que os senos dos ângulos de incidência e de refração são diretamente proporcionais às velocidades da onda nos respectivos meios. Será aqui representado por essa expressão. Deixa eu colocá-la de uma maneira melhor aqui para vocês, certo? Seria ó, N de 1 ou N de A, ou seja, índice de refração, vou daqui a pouco falar sobre ele, índice de refração do meio 1, multiplicado pelo seno do ângulo de incidência, é igual a índice de refração do meio 2, multiplicado pelo seno do ângulo de refração. Tá? Essa lei é extremamente importante e a grande parte das questões será feita a partir dela. O que é então, Jana, esse índice de refração? Vamos entender de onde ele vem. A gente primeiro vai falar sobre o índice de refração absoluto, depois vamos abordar o índice de refração relativo entre meios. No índice de refração absoluto, ele é representado pela letra N, certo? Então, ele corresponde a uma razão, ou seja, uma proporção entre a velocidade da luz no vácuo, que é denominada como C, e a velocidade da luz no meio considerado como V. Ou seja, o meu índice de refração absoluto do meio, ele será C, que é a velocidade da luz no vácuo, sobre V, que seria a velocidade da luz no meio. Quanto maior for o índice de refração de um meio, menor será a velocidade de propagação.
Entenda que índice de refração e velocidade de propagação no meio, eles são inversamente proporcionais. Quer dizer que, para que eu tenha um índice de refração alto, já que essa velocidade ela é o denominador de uma razão, eu tenho que ter uma velocidade baixa, certo? Vamos entender. Índice de refração, ele é adimensional. Jana, por que ele é adimensional? Porque tanto esse Czinho, que eu vou falar sobre ele agora, né? Que é a velocidade da luz no vácuo, como a velocidade da luz no meio, eles serão calculadas como em metros por segundo. Então, como é metro por segundo dividido por metro por segundo, esse índice de refração fica adimensional. Lembra lá do atrito, quando eu falei do coeficiente de atrito? Também é adimensional, porque lá a gente faz uma divisão de Newton por Newton, certo? Então, aqui esse N, índice de refração, que é adimensional, não há unidade de medida. C, a velocidade da luz no vácuo, que é de 3, aqui está calculado como se fosse 108, tá, gente? Mas só porque a potência saiu errado. Então, é 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. E V, a velocidade da luz no meio. Jana, preciso saber dessa velocidade da luz no vácuo? Preciso. Normalmente as questões não vão citar. É como se fosse quase um pressuposto de que estudando refração, esse parâmetro seria aprendido, certo? Então, tenham em mente esse valor. Velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 à oitava, metro por segundo, tá? E o índice de refração relativo. O que eu estou fazendo? Já estou relativizando quem? Eu estou fazendo uma relação entre o meio 1 e o meio 2. Então, o índice de refração relativo, ele calcula o índice de um meio para o outro. De um meio para o outro, eu vou fazer como? O índice de refração relativo, ele será índice de refração do meio A, N de A, sobre índice de refração do meio B, N de B, que serão iguais a essas velocidades. De onde vem essa fórmula? Falamos que o índice de refração absoluto, ele é calculado como sendo velocidade da luz no vácuo sobre velocidade da luz no meio. Então, se eu quero calcular o índice de refração absoluto do meio 1, eu vou dizer que esse meio 1 será a velocidade da luz no vácuo sobre a velocidade da luz no meio. Se eu quiser fazer o índice de refração de um meio 2, eu vou dizer que ele vai ser a velocidade da luz no vácuo sobre a velocidade da luz no meio, certo? Já que essa velocidade da luz no vácuo ela é constante, eu posso então colocar aqui a velocidade da luz no vácuo vai ser índice de refração do meio 1 vezes a velocidade de 1. Do mesmo jeito que também aqui eu posso denominar a velocidade da luz no vácuo como índice de refração do meio 2 multiplicado pela velocidade de 2. No momento em que eu fizer essas igualdades, né, onde eu disser que índice de refração do meio 1 vezes velocidade de 1 é igual a índice de refração do meio 2 vezes velocidade de 2, de onde vem essa dedução que foi feita aqui? Eu peguei apenas essa velocidade do meio 1, que estava aqui multiplicando no primeiro termo, passei ela para o segundo dividindo, e esse índice de refração que estava aqui multiplicando, passei ao primeiro termo dividindo. Logo, vou ficar com índice de refração do meio 1 sobre índice de refração do meio 2 é velocidade do meio 2 sobre velocidade do meio 1. Jana, pode ser que isso seja abordado nas questões? Pode, certo? Essa dedução ela pode ser abordada. O índice de refração ele tem uma ligação com as velocidades de propagações no meio. Isso pode ser colocado como, por exemplo, ele pedir essa velocidade de propagação, te dando os índices de refração, e desses índices você faz com o seno dos ângulos, aí a gente vai desenvolvendo. Quando chegar nas questões, eu vou tentar dar outros exemplos do que pode ser abordado para vocês, certo? Chegamos então à informação da imagem através de um dióptro, nessa divisão. Considere que um pescador vê um peixe em um lago. O peixe encontra-se a uma profundidade H maiúsculo, né? Da superfície da água. O pescador vê a uma profundidade H minúsculo, conforme mostra a figura abaixo. O que vai acontecer? O que deveria ser o caminho desse raio luminoso se ele não tivesse sofrido refração? Entenda que aqui a gente precisa tomar cuidado com uma coisa, tá? Nós estamos trabalhando aqui ar e água. O índice de refração do ar, ele é o valor de 1. Ele é o valor mais próximo de 1, arredondado para 1, considerado como 1 dentro da física, certo? Esse índice de refração ele é menor do que o índice de refração da água. Na maioria das questões, todas as vezes que isso aparecer, isso será
dito sempre. Quando nós enxergamos por reflexão. Então, nesse tipo de questão, não é que o raio ele saia do olho dessa pessoa. Na verdade, o raio aqui ele está saindo do peixe. Ou seja, esse peixe foi tocado por um raio luminoso, ao refletir, ele vai sair da água em direção ao meu olho. Por isso que vai acontecer essa distorção. Porque vou daqui a pouco falar sobre esses pormenores de sair de um meio mais refringente para um meio menos refringente, tá? Então esse raio luminoso ele sai de dentro da água e saindo de dentro da água ele chega no olho do observador, certo? Ele deveria ter seguido um caminho reto. Eu vou só puxar para cá. Ele deveria ter seguido um caminho reto. Só que o que aconteceu aqui? Ele se afastou dessa reta normal. Jana, ele sempre vai se afastar da normal? Não. Vou colocar aqui para vocês as duas condições, tá? Vou colocar aqui o primeiro dióptro e o segundo. Vou tentar aqui fazer de uma maneira breve para que vocês entendam na diferença dos índices de refração o que é que pode acontecer. Aqui seria a minha linha normal, não vou conseguir fazer pontilhada. Se eu fizer pontilhada vai ficar qualquer coisa menos uma linha. Então eu vou fazer ela aqui retinha, tá? E vou fazer na primeira condição, nessa minha primeira condição, eu vou dizer que esse índice de refração, ó, será A e índice de refração da água. Mais uma vez eu vou fazer como exemplo só o A e o índice de refração da água. O que acontece? O índice de refração do ar, ele é menor que o índice de refração da água, certo? Então, quando um raio se propaga vindo por esse meio e ele vem atravessar do ar para a água, ele está saindo de um meio de menor refração, de índice de refração menor, para o meio de índice de refração maior. O que vai acontecer, Jana? Esse raio vai sofrer um desvio se aproximando da normal, certo? Ângulo de incidência, ângulo de refração. No momento em que eu saio de um meio de menor refringência para o meio de maior refringência, o raio se aproxima da normal. Agora, se eu saio, deixa eu inverter aqui, tá? Colocar água aqui em cima, aliás, colocar água aqui embaixo mesmo, para não confundir vocês. Aqui A e aqui índice de refração da água. Se esse raio, por exemplo, ele está saindo da água e ele passa de um índice de maior refração que é da água para o de menor refração que é do ar, ele se afasta da normal, ele vai sofrer um desvio se afastando dessa normal. Então, esse daqui seria o ângulo de incidência e esse daqui seria o ângulo de refração. Esse segundo caso é exatamente o que acontece quando eu olho para a água. Já que eu enxergo por reflexão, o raio ele sai de um meio de índice de maior refringência, ele sai da água para o meu olho. Logo, ele vai sofrer um desvio se afastando da normal. Isso quer dizer que o que, Jana, em relação às características que a gente viu? Por exemplo, nesse caso aqui, que ele sai do ar, que é o índice de menor refração, para a água, que é o de maior, essa velocidade aqui, ela vai diminuir na passagem de meio. A velocidade diminui de um índice de menor refração para um de maior refração. Agora, se eu saio de um de maior refração para um de menor refração, essa minha velocidade ela vai aumentar, certo? Então, cuidado com essas observações para que a gente entenda, inclusive questões teóricas sobre isso. Vamos lá, Jana. Então, aqui nesse caso, ele saiu da água, que é o índice de maior refração, para o ar, que é o índice de menor refração. Então, esse raio se afastou da normal. Acontece que, pelo desvio desse raio, o meu olho vai enxergar esse peixe aqui, ó, acima de onde ele está. E, na verdade, ele está lá embaixo. Jana, quer dizer que eu posso ter uma distorção de uma profundidade, por exemplo, de uma piscina? Pode. Você pode achar que ela é um pouco mais rasa do que, na verdade, ela é. Não são distorções gigantescas, tá, gente? Aqui a gente está falando de distorções pequenas, certo? Normalmente são distorções pequenas que a gente vai ter. Então, aqui eu tenho a profundidade real desse peixe, que seria esse H maiúsculo, e a profundidade aparente desse peixe, que seria esse H minúsculo. Como que eu vou fazer para poder descobrir a real profundidade ou a profundidade aparente? Qual é a relação? Aqui está um pouco escuro, porque eu coloquei essa tela escura para vocês, mas qual seria?
a profundidade real, que seria essa altura grande, está para a profundidade pequena, assim como o índice de refração do meio 2, que é de onde ele saiu, está para o índice de refração do meio 1, que é para onde ele atravessa. Então, o tamanho, a profundidade real, está para a profundidade aparente, assim como o índice de refração do meio 2, que nesse caso é a água, está para o índice de refração do meio 1. Jana, possível questão de prova? Com toda certeza. Tá? É uma abordagem das mais comuns se você for estudar índice de refração. Normalmente, isso daqui vai ser colocado, gente, com substituição praticamente dos parâmetros que ele der, tá? Se ele der o índice de refração, ele pode dar o índice de refração relativo, um em relação ao outro. Então, tomem cuidado com essas diferentes abordagens que podem ser feitas, certo? Chegamos, então, a uma parte muito interessante que seria a reflexão total. Lembra que lá no início da aula eu falei que quando o raio ele chega num dióptro, ele vai passar pelos dois processos. Tanto ele vai sofrer reflexão, como ele também vai sofrer refração. Ou seja, uma parte dele vai ser refletida, como está aqui denominada. Deixa eu pegar aqui outra cor. Tanto ela vai ser refletida, como esse raio também será refratado. Só que existe um momento em uma condição especial e única, que é o raio saindo de um meio de maior refringência para um meio de menor refringência, que pode ocorrer um fenômeno chamado reflexão total, ou seja, o raio não refrata, mesmo ele estando, ele chegando em um dióptro plano de meios transparentes, né? Porque o dióptro a gente está trabalhando aqui com meios transparentes. E esse raio pode sofrer reflexão total, não vai sofrer refração. Vamos então entender o fenômeno para a gente conseguir teorizar tudo isso. É também um tipo de questão muito comum, certo? A ser abordada, e daqui a pouco a gente vai fazer umas questõezinhas onde a gente vai trabalhar essa teoria da reflexão total. A reflexão total da luz é um fenômeno óptico que ocorre quando a luz incide sobre a superfície com um ângulo limite, vamos falar sobre ele, e é completamente refletida. Ou seja, ela tem quase como se fosse ângulos de abrangência. Então, ela vai fazendo ângulo até chegar no limite de um deles, onde a partir desse limite, desse ângulo, ela passa a sofrer somente reflexão. Por isso que a gente diz que é um fenômeno de reflexão total. Ela não refrata mais. Quando a luz incide sobre uma superfície de separação entre dois meios, uma parte dela sofre refração e outra sofre reflexão, conforme a figura. Já falamos sobre isso, certo? Desde lá no início da aula. A figura mostra a reflexão e a refração quando a luz passa de um meio menos refringente para o meio mais refringente, que é esse caso daqui de cima, né? O meio menos refringente seria esse meio 1. O raio luminoso ele se aproxima da normal, então é caracterizado como a passagem de um meio menos refringente para o meio mais refringente, e aqui ocorre tanto refração quanto reflexão. Jana, eu vou precisar entender que o professor coloque sempre o raio refletido? De jeito nenhum. Nós estamos trabalhando refração, então provavelmente ele só vai se preocupar em colocar o raio refratado, certo? Só que o que é que vai acontecer? Deixa eu tentar desenhar, eu vou pular essa figura e vou vir para cá, tá? Para poder tentar, deixa eu colocar aqui do lado, para vocês vai ficar melhor. Vou mais uma vez trabalhar com o exemplo de ar e água, porque eu acredito que fique mais fácil pelos parâmetros que a gente já conseguiu estabelecer. Então vamos lá, tá aqui minha reta normal. Vamos então colocar que esse daqui seria ar e aqui seria água. Lembrando que o índice de refração da água, ele é maior que o índice de refração do ar. Então, quando o raio ele sai da água e ele vai para o ar, ele sai de um meio mais refringente para o meio menos refringente. Lembrando que, vou desenhar alguns aqui para que vocês entendam. Por exemplo, se eu pegar esse raio aqui, ele é refletido, né? Por exemplo, a luz atravessa na água e da água ela volta para os nossos olhos, que é como nós enxergamos, né? Por reflexão. Então, o raio está passando aqui da água para o ar. Ele não vai seguir reto, ele vai se afastar da normal, certo? Jana, então agora eu quero afastar um pouquinho mais esse raio. Tudo bem, vou afastar ele aqui um pouquinho dessa normal. No momento em que eu afasto da normal, nessa passagem, ele vai sofrer um afastamento, então, maior do que o raio anterior, certo?
Outra vez eu vou afastar ainda mais esse raio aqui. Acontece que vai ocorrer um momento em que o raio do ângulo incidente que está saindo da água para o ar, ele vai ter um limite de, eu afastei tanto ele da normal, que ao refratar, ele vai refratar raspando, né? Tangenciando essa horizontal. Ou seja, o ângulo de refração dele será um ângulo de 90 graus. E aí, Jana, como é que eu calculo? Nesse caso, então, a gente faz o seguinte, ó. Do meio que ele saiu, certo? Eu vou chamar aqui a água, nesse caso, como é o meio que ele está saindo, neste caso eu vou dar o exemplo de que isso aqui é N1, seria o meio 1, e esse do ar aqui seria o meio 2. Lembrando lá da fórmula de Snell, de Descartes, a fórmula é índice de refração do meio 1, que multiplica o seno do ângulo incidente, é igual ao índice de refração do meio 2, que multiplica o seno do ângulo refratado. Nesse caso aqui do vermelho, esse aqui seria o ângulo incidente, certo? Já vou trabalhar com esse ângulo incidente como ele sendo o limite, porque a partir dele, o que é que vai acontecer? Todos os raios que entrarem aqui, eles não sofrem mais refração, eles serão totalmente refletidos, que é o que acontece nessa figura. Daqui a pouco eu marco ela bem direitinho. Acontece que eu vou ter o índice de refração do meio 1, o seno do ângulo incidente, igual ao índice de refração do meio 2, e o seno do ângulo refratado seria o seno de 90 graus. Vocês ainda não estudaram o ciclo trigonométrico. Quando vocês estudarem, vocês vão aprender que o seno de 90 ele vai ser 1. Já que o seno de 90 é 1, eu vou ficar com o seno do ângulo incidente, que seria esse ângulo limite, ele é o índice de refração do meio 2 sobre o índice de refração do meio 1. Quando eu chego a esse ângulo limite, que seria esse ângulo de incidência, onde eu tenho o ângulo refratado como um ângulo de 90 graus, a partir daqui, esses raios sofrerão reflexão total. Então, quer dizer, Jana, se eu colocar, por exemplo, um raio que está fazendo isso daqui, ó, o que vai acontecer com ele? Ele não sofre mais refração. Esse raio aqui laranja, ele vai atravessar e ele vai sofrer reflexão total. Lembrando que quando ele sofre reflexão fazendo o ângulo com a normal o mesmo valor do ângulo de incidência. Tudo bem? Olha para esse exemplo aqui na questão. Nessa questão aqui, ó, ele coloca o ângulo incidindo em 90 graus, então a gente não tem alteração. O que vai acontecer? Tanto aqui vai ocorrer, lembrando, tanto ocorre a reflexão, como ele vai ocorrer um desvio aqui de refração, se afastou da normal. Esse ângulo aqui também ocorre um pouco de reflexão e ele continua se afastando da normal. Esse ângulo aqui também, Jana, ó, ocorre um pouco de reflexão e a refração se afastando da normal. Até que ele chega num limite que depois de um certo ângulo, ele passa a sofrer reflexão total, certo? Que é o que acontece aqui, ó. A figura que eu desenhei ali em cima está desenhada aqui. Ou seja, esse é o ângulo, ele é o raio incidente, perdão, ele é o ângulo do raio incidente, certo? E esse daqui é o meu raio refletido, que seria já não sofrendo mais a refração. Então, ele já está tangenciando o dióptro. A partir daqui, todos os raios que incidirem já serão refletidos de maneira total, certo? Então, o ângulo limite, ele é definido como o menor ângulo de incidência da luz em uma superfície de separação entre dois meios, a partir dos quais ele é totalmente refletido. O ângulo limite, ele é o limite do acontecimento da refração. A partir dele, aumentou o ângulo, os raios serão apenas refletidos. Não acontece mais refração desse dióptro, certo? Então, aqui está apenas a dedução, ó, que eu já tinha feito lá em cima. N1, seno do ângulo limite. N2, seno de 90 graus. O seno de 90 graus vale 1. Vocês precisam só acreditar em mim. Ano que vem vocês vão entender o porquê disso daqui, tá? Mas por enquanto acreditem em mim. E o seno do ângulo limite, ele vai ser índice de refração do meio 2, que é o segundo meio, ou seja, o meio para o qual o raio atravessaria, né? Atravessou enquanto refratado, sobre o índice de refração do meio 1, que é de onde esse raio saiu. Jana, o que é que a reflexão total ela pode me causar? Eu vou só ler essa última partezinha teórica para vocês, a gente já vai para os exercícios, tá?
Uma consequência da reflexão total da luz é a impressão de que a superfície do asfalto está molhada em dias quentes, fato que caracteriza um tipo de miragem, certo? Então essa foto aqui é só para poder exemplificar. Se aparece uma foto dessa em questão, ele está falando exatamente do fenômeno de reflexão total. A gente termina essa parte teórica, vamos fazer a segunda parte da aula só com questões. Vou abordar de maneira mais prática algumas questões e outras a gente vai retomando as teorias, as possibilidades de cálculo que pode se abordar, certo? Continua no próximo vídeo. Chegamos então na parte final dos exercícios do capítulo de refração da luz. Lembrando que do capítulo de vocês, a única coisa que vai ser abordada para essa prova serão os 2 primeiros tópicos, tá bom? Por isso que eu também não avancei na matéria inteira, só vou trabalhar até ângulo limite e a primeira parte da lei da refração, angulação, velocidade e essas teorias, certo? Na primeira questão, já coloquei ela de maneira proposital, porque eu já vi essa questão cair numa prova e foi muito, assim, ela é uma questão até boba, só que ela foi muito confundida exatamente por essas informações escorregadias que tem aqui, tá? Na figura adiante, o raio de luz monocromático se propaga de um meio A, de índice de refração 2, para um meio B. O que acontece? Eu quero que vocês tentem analisar esse tipo de questão de uma maneira geral, certo? O que acontece? O ângulo de incidência, né, o raio de incidência, melhor dizendo, ele está aqui. Se ele seguisse direto, ele deveria vir para cá. Só que ele sofreu um afastamento, um desvio, então ele sofreu um afastamento do que seria o valor dele da normal. Jana, se ele sofre um afastamento, eu já posso entender que ele vinha de um índice de refração maior para o índice de refração menor, exatamente. Quando o raio ele sai de um índice de maior refringência, de um meio de maior refringência para o meio de menor refringência, ele sofre um afastamento da normal, certo? O que acontece também nessa questão? Os ângulos que são sinalizados aqui são esses formados com a horizontal, com o dióptro. Lembrando que o ângulo de incidência é o ângulo formado com a normal. Então, se esse ângulo é de 53 graus, esse ângulo aqui é um ângulo de 37. E se esse ângulo é o de 37, o ângulo de refração é um ângulo de 53. Muita gente já errou esse tipo de questão por não tomar cuidado com essas informações, tá? Outra informação, antes de continuar a questão, eu quero que vocês lembrem disso, é que Jana, ele poderia ter colocado o ângulo de 53 e só ter dado as informações, por exemplo, de 53? Sim. Então, vou fazer para vocês aqui uma comparação lá da trigonometria para que vocês lembrem a maneira que isso aqui pode ser abordado, tá? Ângulo de 30 mais ângulo de 60 são complementares, ou seja, os dois juntos somam 90 graus. Isso quer dizer que o seno de 30 graus ele é igual ao cosseno de 60, só a gente lembrar daquela tabela, certo? Já que a gente tem ângulos aqui de 53 e 37, Jana, ele pode jogar com isso? Pode, ele pode te dar o ângulo de 53, não citar o de 37, você tem que lembrar que o de 37 seria, né, o complementar dele, os dois somados dão 90, então quer dizer que o seno de 53, ele é igual ao cosseno de 37. Do mesmo jeito que o cosseno de 53 é igual ao seno de 37. Cuidado para que ele não jogue com esse tipo de situação, tudo bem? Então aqui quem é o ângulo de incidência de 37 graus? Ele já me deu o seno de 37, fica mais fácil. Quem é o ângulo de refração? 53. Então quer dizer que N, índice de refração do meio A, vezes seno do ângulo incidente, é igual a N de B, índice de refração do meio B, vezes o seno do ângulo refratado, tá? Índice de refração do meio A, a questão já me deu, é 2. Então, 2 que multiplica, Jana, quem é o ângulo de incidência? 37. Quem é o seno de 37?
0,60. Então, aqui, 0,6. Vou colocar só como 0,6, tá? Índice de refração do meio B é o que eu quero descobrir. Seno do ângulo refratado. O ângulo refratado é o ângulo de 53. Então, aqui, 0,8. Eu teria aqui 1,2 é igual ao índice de refração do meio B, que multiplica 0,8. Então, o índice de refração do meio B é de 1,2 dividido por 0,8. Isso daqui vai me dar 1,5, que nesse caso seria letra D. Jana, só essa possibilidade? Não, muitas. Na maioria das vezes, ele começa com ar e água. Então, o raio ele passa de um meio menos refringente para o meio mais refringente. Então, esse raio se aproxima da normal. Se ele se aproxima da normal, ao se aproximar da normal, a velocidade dele diminui. E quando ele se afasta? Por exemplo, nessa questão, Jana, ele poderia ter perguntado o comportamento do raio em termos de velocidade. Sim, a velocidade aqui, ela aumentou. Porque ele saiu de um meio mais refringente para um meio menos refringente. A gente pode comprovar pelo próprio cálculo, tá bom? Teoria. Vamos teorizar o fenômeno da refração. Marca a alternativa correta a respeito do fenômeno da refração da luz. A refração é caracterizada pela mudança de meio de propagação de luz. Correto, Jana? Correto. De fato, a refração ela seria a mudança do meio de propagação de luz, que sempre ocasiona aumento na sua velocidade. Não, nem sempre a gente vai aumentar a velocidade. Quando é que a gente aumenta a velocidade? Quando o índice de refração do meio 1 for maior que o índice de refração do meio 2. Caso contrário, a velocidade vai diminuir. Somente no caso do índice de refração do meio 1 ser maior que do meio 2, que inclusive é o exemplo da questão anterior, é que a minha velocidade vai aumentar. Letra B. O índice de refração é definido como sendo a razão entre a velocidade da luz em um meio qualquer e a velocidade da luz no vácuo. Cuidado, porque isso daqui está invertido, certo? O índice de refração absoluto ele é a velocidade da luz no vácuo sobre a velocidade da luz em um meio qualquer. Letra C. A lei de Snell só pode ser aplicada quando a refração ocorre entre A e um meio qualquer. Não. A lei de Snell, quem é a lei de Snell, Jana? Índice de refração do meio 1, que multiplica o seno do ângulo incidente, é igual a índice de refração no meio 2, que multiplica o seno do ângulo refratado. Isso pode ser aplicado para quaisquer dois meios, certo? Sendo meios transparentes, onde o meu raio luminoso vai atravessar, sofrendo um desvio, a gente pode aplicar a lei de Snell. Letra D. Na passagem do maior para o menor índice de refração, a luz sofre um aumento na sua velocidade. Verdade, inclusive comentei sobre isso aqui no item A. Na passagem do menor para o maior índice de refração, a luz sofre um aumento, não, a luz sofre uma diminuição. Se eu saio de um índice de refração menor para o maior índice de refração, a luz sofre uma diminuição na sua velocidade e também ela se aproxima da normal, certo? Tanto ela sofre uma diminuição da velocidade, como esse raio refratado, ele se aproxima da normal em relação ao desvio do que seria se ele tivesse atravessado sem refratar, tá? Mais uma questão teórica, essa daqui eu gosto bastante, porque ela vai falar sobre prisma, certo? Não sei até que ponto esse prisma pode ser abordado, mas acredito que muito mais ao nível teórico, então eu preferi trazer prisma para vocês dentro de uma teoria. Dificilmente, acredito eu, que o professor vai fazer questões de grandes cálculos, não por enquanto, já que o capítulo não foi entregue inteiro, né, para essa prova, pelo menos. Então, vamos lá. Descartes desenvolveu uma teoria para explicar a formação do arco-íris. Então, a gente está falando aqui de arco-íris, com base nos conceitos da óptica geométrica. Ele supôs uma gota de água. Já nessa gota de água pode ser um prisma? Pode. Ela vai funcionar, na verdade, como um prisma. Como forma esférica. E a incidência da luz branca, lembrando que a luz branca ela é uma luz policromática. Ela é formada pela junção de várias outras luzes, né? Conforme mostrado do modo simplificado na figura ao lado. O que é que eu tenho
nessa figura? Eu tenho aqui uma luz branca atravessando, né, essa gotícula de água. Ao chegar na outra ponta da gotícula de água, ela sofre uma reflexão, tá vendo que ela não refrata, ela não vai para o outro lado. Ela sofre uma reflexão e depois dessa reflexão é que ela vai refratar com os devidos desvios na saída desse raio luminoso da gotícula de água para fora. É aí que acontece a formação e a separação desses diferentes comprimentos de ondas, que são essas luzes específicas, aqui citadas, violeta e vermelho, certo? Continuando então. O raio incidente sofre refração ao entrar na gota, ele vai mudar de meio, então sofre um pequeno desvio ao entrar na gota e apresenta uma decomposição de cores. Em seguida, esses raios sofrem reflexão interna. Então, aqui nesse ponto, eles estão sofrendo reflexão, estão voltando dentro da gota, região B, e saem para o A após passar por uma segunda refração. Então, o raio, a luz branca, né, ela passa por uma primeira refração, que é onde sofre a separação, né, a primeira separação desses comprimentos de ondas diferentes, dessas cores diferentes, e sofrendo uma reflexão interna. Ao saírem dessa gotícula, elas sofrem uma segunda refração, que acontece essa separação total nas cores. Posteriormente, com a experiência de Newton com os prismas, foi possível explicar corretamente a decomposição das cores da luz branca. A figura não está desenhada em escala, por simplicidade, estão representados apenas os raios violeta e vermelho, mas deve-se considerar que entre elas estão os raios das outras cores de espectro visível. Ou seja, violeta e vermelho, eles são os extremos da separação. Violeta é um extremo, vermelho é outro. Vamos então analisar as afirmativas, certo? Primeira, o fenômeno da separação das cores, quando a luz sofre refração ao passar de um meio para o outro, é chamado de dispersão. Exatamente. Esse fenômeno da separação das cores ocorre uma dispersão dessas cores. Então, no momento em que a luz branca, policromática, passa de um meio para o outro, ela separa essas luzes, então ela sofre uma dispersão, um fenômeno chamado de dispersão. Ao sofrer reflexão interna, que é nesse ponto B, aqui, ó, esses raios luminosos, eles tocam o ponto B e eles sofrem reflexão interna. Então, ao sofrer reflexão interna, cada raio apresenta um ângulo de reflexão igual ao seu ângulo incidente. De fato, Jana, todas as vezes que ocorrer reflexão, vamos lembrar aqui, né, para a gente lembrar só do fenômeno da... Opa, deixa eu colocar aqui de outra cor. Não foi, deixa eu dar só uma ajeitada. Apagar isso daqui. E colocar aqui só para vocês lembrarem do fenômeno de reflexão. Se eu tenho aqui a minha normal, a gente nunca sai retinho esse negócio, né? Finjam que está reto, certo? Então, um ângulo incide ao ser refletido, ele é refletido com o mesmo ângulo que foi o ângulo de incidência. Deveria estar perfeitamente colocado? Deveria, mas aí vocês vão acreditar em mim, apesar do meu desenho não ser muito perfeito, tá bom? O ângulo de incidência com a normal, né, esse ângulo formado entre o raio incidente e a normal, ele é o mesmo ângulo formado entre o raio refletido e a normal. Então, ao sofrer reflexão interna, cada raio apresenta um ângulo de reflexão igual ao seu ângulo de incidência, verdade. Ambos medidos em relação à reta normal no ponto de incidência do raio, verdadeira também. Então, tanto a minha primeira questão verdadeira como a segunda também é verdadeira. Terceira, ao refratar na entrada da gota, ponto A da figura, o violeta representa menor desvio. Não. A cor violeta ela vai representar o maior desvio, significando que o índice de refração da água para a violeta é menor que para o vermelho. Exatamente o contrário, certo? Então, nessa questão verdadeiras, primeira e segunda afirmativa. Mais uma questão de teoria, fibra ótica, acredito eu que vai cair, certo? Sei que já andou falando em sala de aula, já andou citando, certo? Então, acredito eu que pelo menos uma teórica dessa daqui vai cair. Na teoria, ela também é bem fácil.
A fibra ótica é um filamento extremamente fino e flexível, feito de vidro plástico ou de outro isolante elétrico, muito utilizada nos exames médicos, endoscopias ou nas telecomunicações, entre outras aplicações possíveis. A luz que incide em uma das extremidades de uma fibra ótica percorre seu interior, como mostrado na figura a seguir. O princípio físico de funcionamento de uma fibra ótica está representado no esquema a seguir. Nele, o retângulo apresenta a fibra ótica e os seguintes segmentos a fibra ótica e os segmentos de reta indicam o feixe de luz, que, a partir do A, no lado esquerdo da fibra, por aqui, incide sobre sua extremidade, percorre seu interior e sai na extremidade direita. Vamos entender. Este raio aqui que está incidindo, ele vai passar para essa fibra sofrendo refração. Então, ele sofre um certo desvio e passa para a fibra. Jana, qual é o fenômeno que vai ocorrer dentro da fibra? Reflexão. Reflexão, reflexão e assim por todo o caminho da fibra, até que ao sair ele sofre mais uma vez a refração. Só que dentro da fibra, por se tratar de um mesmo material, de um mesmo ambiente, ali ele vai ocorrer várias reflexões, bate e volta, e assim esse raio vai seguindo o caminho da fibra óptica, certo? Nesse esquema são observados os seguintes fenômenos ópticos. Para a entrada, ele sofre refração e dentro da fibra ele sofre reflexão total. Letra C. Certo, gente? Eu quis trabalhar um pouco mais de teoria com vocês, porque eu acredito que, vocês sabendo a lei de Snell, vocês resolvem pelo menos, vamos colocar assim, em termos de refração, uns 50% a 60% das questões. Agora, as questões teóricas, muitas vezes elas causam confusão, porque a gente tem uma mania de decorar a fórmula e não entender o princípio teórico delas. Então, volte nas questões, pausa o vídeo, volta um pouquinho, faz a anotação, volta na teoria se não entendeu, para que tudo isso fique claro e que entendam, como eu fiz aqui, as questões teóricas, elas são questões fáceis. Agora vocês precisam entender a teoria. Tudo bem? Fechamos então esse material para vocês, com muita alegria de ter feito, espero que vocês aproveitem, compartilhem, mandem para os colegas de vocês, indiquem, e está bem direcionado para essa próxima prova, tá bom? Boa prova, fiquem com Deus e até a próxima.